Amém. Uma alegria estar aqui hoje, poder compartilhar um pensamento com você, uma mensagem, uma palavra de Deus no seu coração, que está no meu coração para o seu coração. E eu quero dizer para você que nós estamos bastante empolgados, animados aqui com as nossas atividades, com o que nós vamos fazer. Eu quero reforçar aqui com você que é apacentador de grupo familiar, você que é líder de um grupo familiar, lidera um grupo familiar. Eu quero reforçar que nós teremos no próximo sábado um encontro, uma reunião, onde nós vamos fazer o nosso planejamento do segundo semestre. E se você é responsável, se você participa, está na responsabilidade de algum ministério, de alguma atividade aqui na igreja, você está convidado também. Você deve ter recebido aí no seu WhatsApp um convite com o horário, com o momento certo aí que nós vamos nos reunir, e você pode se preparar para vir e almoçar conosco. A única coisa que eu vou pedir é que até quarta-feira você nos retorne, informando aí se você estará presente e quantas pessoas estarão conosco aí para o momento do almoço, para que nós possamos programar esse momento. Então, no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Comunhão Cristã, nós vamos dedicar um tempo, durante o período da manhã, para fazer o nosso planejamento, para fazer a nossa programação para o segundo semestre de 2023. E eu tenho certeza que Deus vai colocar a sua mão poderosa sobre cada programação que nós definirmos, sobre cada programação que nós escolhermos, sobre cada atividade, e nós vamos ver a manifestação de Deus, a salvação, a formação das nossas vidas, o amadurecimento e o aprofundamento aí das nossas vidas em Cristo Jesus, conforme o tema deste ano. Amém? Amém? Amém. Espero que você tenha conseguido colocar aí na sua programação, você que já recebeu esse convite. E hoje eu quero compartilhar um pensamento com você. Eu venho pensando, venho ao longo da semana, olhando o tema do ano, águas profundas. E essa semana eu estava lembrando, quando eu era criança, tinha uns 8, 9 anos, não faz muito tempo assim, não é tão difícil de lembrar. E eu morava lá em Guarapuava com os meus pais, e nós frequentávamos, tinha até hoje ali, meu pai mora no mesmo lugar, próximo da casa do meu pai tem um clube, e nós éramos sócios lá naquele clube. E quando eu ia nos dias de calor, que é uma coisa bem rara de acontecer lá em Guarapuava, dias de calor, mas quando passava ali dos 20 graus, 21 graus, já era suficiente para a gente ir para o clube, já era calor para quem estava morando lá. E aí quando eu ia para o clube, nessa idade, 7, 8 anos, 8, 9 anos, eu chegava no local e o clube ele tem 2 piscinas. Na verdade hoje tem mais, eu tive lá recentemente, mas na época tinha apenas 2. E uma era bem grande, com metade dela bem profunda, com mais de 5 metros de profundidade, um trampolim lá com uns 10 metros de altura, então ela tinha que ter uma grande profundidade para suportar ali os mergulhos das pessoas. E tinha outra pequena, outra de criança ali, mais para as crianças mesmo, que era onde normalmente eu ia. Apesar de ser alto, assim, sempre fui um pouco mais alto que a média da minha idade, mas eu ia na piscina pequena. Tinha um pouco de medo, tinha um pouco de insegurança, não sabia nadar, não tinha habilidade para fazer isso. E eu me lembro, foi um domingo de manhã, assim, um dia de manhã, e a primeira vez que eu entrei na piscina funda. E eu entrei ali e comecei a andar ali naquele espaço, eu vi que rapidamente a água foi subindo, eu falei, opa, pera um pouquinho, deixa eu voltar aqui que está ficando de um jeito que eu não consigo mais controlar, eu não sei mais o que fazer. E era um domingo de manhã, um dia de manhã, não lembro exatamente se um domingo, mas normalmente nós íamos no domingo, e estava bem vazio, o ambiente não estava cheio ainda, e eu fiquei com medo ali de acontecer alguma coisa e ninguém poder me ajudar. E aí eu estava lembrando disso essa semana, pensando no tema do ano, águas profundas, e eu lembrei desse momento. E eu percebi que para que nós possamos ir para um lugar de maior profundidade, existem algumas coisas e algumas habilidades e algumas atitudes que nós precisamos ter. Evidente que ali eu, 7, 8 anos, eu aprendi a nadar um pouco depois, não sabia nadar mesmo. Se eu pulasse na parte mais funda da piscina, certamente eu estaria em grandes apuros, eu não saberia o que fazer. Provavelmente me afogaria ou aconteceria alguma coisa ruim. Por que aconteceria isso? Porque me faltavam algumas habilidades. Não foi muito tempo depois que eu aprendi a nadar, e aí eu comecei a me aventurar um pouco mais, ir um pouco mais fundo, mergulhar da borda um pouco mais no fundo, até um dia em que eu fui lá no trampolim e comecei a pular lá no trampolim, na parte bem funda da piscina.
E aí era muito mais divertido ficar brincando ali. E quando eu faço uma analogia com águas profundas, o ano das águas profundas, eu entendo que nós estamos num momento em nossas vidas, nós enquanto cristãos vivendo no ambiente da sociedade que nós vivemos, que é quase que obrigatório, é necessário que nós avancemos para um lugar que tenham águas mais profundas, que o nosso nível de relacionamento com Deus se torne mais profundo. Afinal de contas, quando nós olhamos a sociedade de uma maneira geral, o direcionamento que a sociedade dá para as pessoas, a forma como os relacionamentos estão se construindo, o quanto os princípios de uma vida correta do ponto de vista de Deus estão sendo deturpados e destruídos. Isso demonstra que nós, enquanto igreja, precisamos avançar, caminhar de forma mais profunda para que nós possamos ser o balizador das pessoas, mostrando o que é a vida verdadeira, a vida real, nos afastando daquilo que o pecado nos conduz à sociedade, aquilo que o pecado leva as pessoas a praticar, a exercer, a executar. E aí, pensando nisso, me vieram três palavras ou três expressões que eu quero compartilhar com você hoje, que são atitudes que nós devemos ter, que nós devemos praticar na nossa vida para que nós possamos ir ali no lugar mais fundo e mergulhar ali e ficar naquele lugar mais fundo sem ter medo, sem ter preocupação e usufruir daquele lugar mais fundo. Eu lembro que quando eu mergulhava na parte mais fundo da piscina, sempre era mais divertido. Às vezes nós pegávamos uma moedinha, soltávamos lá no fundo, e aí a competição era quem conseguiria mergulhar 5 metros de profundidade e localizar a moeda primeiro. Nós fazíamos uma competição, era muito mais divertido. Andar em águas profundas é muito mais divertido, mas requer uma certa responsabilidade, um certo conhecimento. Olha só o que diz em João capítulo 12, quero começar aqui, eu vou pedir um pouquinho do seu carinho comigo hoje, vou abusar um pouco de você, vou ler alguns textos hoje, prometo para você que não vou me demorar muito neles, mas vou ler alguns textos hoje, nós vamos navegar um pouco aí, já que estamos falando de águas profundas, navegar um pouco na palavra de Deus. João 12, 23 a 25 diz assim: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Jesus coloca um princípio para os seus discípulos, de uma maneira que ele faz ele desmonta, ele desconstrói o pensamento daquelas pessoas. Jesus, ele fala assim: está chegando a hora do Filho do Homem, e eles sabiam que ele estava falando a respeito dele, está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí eu fico imaginando os discípulos ali que viviam debaixo da opressão de Roma, debaixo de um ambiente de escravidão, eles eram obrigados a pagar tributos para os romanos, e eles queriam ser libertos politicamente falando, eles queriam ser libertos como nação, e eles tinham uma expectativa e um sonho de que Jesus ia realizar isso. E aí de repente Jesus fala assim: olha, está chegando a hora de eu ser glorificado. E eu fico imaginando os discípulos falando: agora sim, agora Jesus vai pegar as armas, Jesus vai montar em um cavalo, Jesus vai juntar um exército, Jesus vai marchar contra Roma, vai marchar contra Pilatos, vamos expulsar todos esses romanos daqui. E aí a decepção desses homens é que Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, ele desconstrói o pensamento daqueles homens, dizendo assim: para que eu seja glorificado, é necessário que eu morra, eu preciso morrer. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não vai produzir fruto. Então, um dos primeiros aspectos que eu quero trazer para você aqui, é que Jesus, ele nos ensina que a vida cristã, ela não começa a partir do momento daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou. Ela não começa, ela não tem importância, não tem significado
com a riqueza, com as roupas, com os bens que você tem. Jesus, ele não estava olhando aquilo que era aparente para aqueles homens. Ele estava olhando algo que não se via. Ele estava olhando para a morte, para a entrega que ele faria da vida dele. E isso me chama bastante atenção. Isso me mostra que Jesus, ele nos ensina que maturidade, do ponto de vista cristão, não é o tempo que você tem na igreja. Esse ano agora, 2023, fevereiro ali mais ou menos, eu não sei bem a data, não marquei essa data no meu calendário. Fazem 30 anos que eu aceitei a Jesus, que eu fui para um culto como esse, erguei a minha mão quando foi feito um apelo e entreguei a minha vida a Jesus. Fazem 30 anos. Agora, o fato de eu estar há 30 anos frequentando a igreja, participando dos cultos, estando em reuniões, tendo um tempo de oração, lendo a Bíblia, isso não define a minha maturidade. A minha maturidade espiritual, ela não é definida pelo tempo que eu tenho de exposição à palavra. Não é o tempo que determina o quanto eu cresço. O mundo espiritual, ele caminha de uma maneira invertida, o contrário do mundo natural. O mundo natural, você nasce ali um bebezinho, né? Todos nós passamos por esse momento, apesar de não lembrarmos. Vamos nos desenvolvendo, nos alimentando, vamos crescendo, alguém vai cuidando de nós, chega um ponto em que nós cuidamos de nós mesmos ali, aprendemos a comer sozinhos, alguém prepara a nossa comida e nós fazemos, e vamos crescendo, até chegamos à vida adulta. Alguns crescem mais, outros crescem menos, né? Mas vamos crescendo. Chegamos à vida adulta, o tempo vai passando, começamos a envelhecer, alguns quando envelhecem diminuem um pouquinho, e o tempo passa, falecemos, né? Vamos, se Jesus não voltar, vamos partir para outra vida, para um outro lugar, para estar com Deus, vamos embora. Então a vida natural tem um ciclo, tem um fluxo orgânico, um fluxo natural, um fluxo com uma sequência lógica, conhecido pela medicina, conhecido pela ciência. Mas do ponto de vista espiritual não é assim que funciona. Do ponto de vista espiritual o processo é o inverso. Olha só o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, do verso 1 até o verso 3, ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e a palavra menor aqui quer dizer infante, criança, infantil, infantilizado, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. E o verso 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está dizendo assim: quando eu era menor, não Paulo menor de idade, não Paulo menor em tamanho, Paulo menor em não ter conhecido a Jesus Cristo, em não ter entregue a sua vida a Jesus. Quando ele era menor nesse padrão de estatura, de imaturidade da sua vida cristã, do seu cristianismo, do seu conhecimento e relacionamento com Deus, eu era um escravo. Você entende isso? O Leonardo ministrou no domingo passado aqui, ele trouxe um ensinamento muito focado nessa área, do crescimento, da maturidade, de nós podermos nos desenvolver como cristãos. Se não me engano, ele até usou esse texto, ou um parecido aí de Gálatas. Nós precisamos entender que, para que você possa ir para águas profundas, nós precisamos avançar na maturidade. E a maturidade do reino de Deus, ele não começa com o que eu tenho, com a minha força, com o meu conhecimento, com os meus títulos. Eu já comentei isso com alguns irmãos, vou falar isso de púlpito, alguns até se escandalizam quando eu falo isso. Nem sempre eu me sinto tão confortável quando alguém me chama de pastor, apesar de sê-lo, 13 anos já ordenado ao ministério. Porque, para mim, um título, ele não significa absolutamente nada. Para mim é muito mais importante aquilo que no meu dia a dia, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes eu faço, do que aquilo pelo qual me chamam ou me conhecem. É muito mais importante. As pessoas às vezes desejam ser uma referência, ter um diploma colado na parede. Meu irmão, isso é lixo. Isso vai ficar no passado. Isso vai apodrecer um dia. Essa estrutura, essas coisas humanas, naturais vão acabar. A nossa maturidade depende de como nós enxergamos a vida cristã, de como nós vivemos a vida cristã.
E o primeiro aspecto que eu quero colocar aqui, de 3 que eu quero expor para você hoje, olhe comigo Gênesis 12, texto bastante conhecido. A palavra de Deus diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Meu irmão, para que você possa crescer, para que você possa amadurecer, para que você possa ter tamanho para sair do rasinho da piscina, daquela parte ali que a água bate só na cintura, e ir para aquele lugar em que você consegue mergulhar, em que os seus pés não tocam o chão, em que fica mais divertido, em que você se envolve completamente, em que você depende ali daquele ambiente, você se relaciona com aquele ambiente com profundidade. Você precisa se desenvolver. E aí pode ser meio estranha essa palavra que eu estou te dizendo. O que Deus propõe para Abraão nesse texto, ou para Abrão ainda, né? Não era Abraão, era Abrão, é que ele deixasse algumas coisas que ele conhecia, que ele sabia. Deus fala: olha, Abraão, você sabe a sua terra? Sabe onde você mora? Sabe essa região que você nasceu, cresceu, desenvolveu os seus pensamentos? Sabe os seus parentes, seus pais, seus tios, seus irmãos, seus avós? Não sei quem eram os parentes de Abraão ali naquele momento. Sabe tudo isso que você controla, que você domina, que você tem capacidade de administrar? Deixe tudo isso para trás. Largue isso, vire as costas para isso. Mas Deus não diz para Abraão assim: olha, vá para aquele lugar lá, aquele determinado lugar que você vai para esse lugarzinho, dá o código do GPS, né? Eu fico imaginando se Deus chamasse Abraão hoje, né? Abraão ia pegar o celular, abrir o Google Maps, o Waze, não sei, e falar: tá, Deus, beleza, eu vou sair daqui, mas o que eu ponho de endereço do meu destino? Não tem destino. Vá para um lugar que eu vou te mostrar. Por que eu estou usando a expressão desenvolver? Eu gosto muito dessa palavra. O desenvolver é uma palavra formada por duas frentes, duas partes. Ela tem um prefixo, uma parte que vem antes, que é o des. E o des, ele tem um significado de negação. Quando você fala assim: o pastor hoje subiu lá para pregar e estava despreparado. É fácil de perceber quando está despreparado. Despreparado significa o quê? Que ele não se preparou. Quando eu falo assim: derrubei o copo de água aqui, fui descuidado, quer dizer que eu não tive cuidado. Quando eu pego a palavra desenvolver, o que eu estou dizendo? Eu tenho que deixar de me envolver. O desenvolver, meu irmão, não quer dizer que você tem que crescer. Não é isso. Nós olhamos a palavra desenvolver: a criança está se desenvolvendo. O desenvolver é deixar algo. Abraão, ele estava se desenvolvendo quando ele tomou uma decisão e falou: pai, mãe, eu vou para um lugar para o qual Deus me chamou. Os pais de Abraão devem ter falado para ele: tá bom, meu filho, mas para onde que é? Ele falou: não sei, Deus não falou ainda, mas eu vou sair daqui. Desenvolver é você deixar aquilo que prende você no passado. Meu irmão, tem muitos cristãos, infelizmente, que ficam presos no passado, num dia que alguém ofendeu ele, num dia que o pastor falou algo que ofendeu, no dia que o irmão falou algo que o ofendeu, no dia que o irmão teve uma atitude inadequada e ele ficou ofendido, e aquilo ele introjeta nos seus sentimentos, põe como se fosse uma roupa, se veste com aquela ofensa, e vai seguindo a vida, e nunca se desenvolve. Entende? Desenvolver. Hoje, a hora que eu chegar em casa, daqui a pouco, eu vou me desenvolver dessa camisa. Provavelmente ela vai estar suada por eu estar aqui falando. Eu vou desabotoá-la, vou tirá-la. Eu vou me desenvolver. Ela está me envolvendo agora. Você começa a entender um pouco o que é desenvolver. E Deus fala para Abraão: fala, meu filho, né? Como se fosse, vou parafraseando aqui: saia da sua terra, se desenvolva. Saia desse envolvimento aqui. Ele fala para Abraão: sabe esses seus parentes, se desenvolva deles. Saia desse envolvimento aqui. Vá para um lugar que eu vou te mostrar.
Para que nós possamos andar nas águas profundas, nós precisamos nos desenvolver de coisas que nos tiram do foco de Deus, de coisas que muitas vezes o trabalho que toma tanto tempo, que drena a sua energia, que drena todos os seus sentimentos, que te estressa. E aí, para que você chegue no final do mês e pegue um valor, pegue uma quantia em dinheiro para pagar alguns boletos, mas você deixou ali a sua paz, deixou a sua saúde, deixou os seus relacionamentos, dedicando tempo para alguém. Eu estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, pelo amor de Deus. Estou dizendo que você deve cuidar, porque existem coisas das quais nós nos envolvemos tanto que nos afastam do envolvimento com Deus. Às vezes o irmão vem, pede oração, precisa de um trabalho, precisa de um emprego, nós oramos, a pessoa distribui lá os currículos, chama, vai trabalhar, aí para de vir na igreja. Ué, o que aconteceu? Eu falei, não, agora estou trabalhando muito, estou tendo que trabalhar sábado, domingo, não consigo ir na igreja. Meu irmão, nós precisamos ter conhecimento, entendimento do que nós nos envolvemos ao ponto de podermos cumprir o papel para o qual nós somos chamados. Muitas vezes nós nos envolvemos com sentimentos. Como eu falei, às vezes uma pessoa fica ofendida com outra, não se desenvolve, não se desprende daquilo. Paulo tem uma expressão, eu não coloquei o texto aqui. Paulo ele fala assim, deixando para trás aquilo que não serve mais para nada. Eu sigo para o alvo, eu vou para a frente, eu avanço. Nós precisamos entender que é tempo de nós nos desenvolvermos com alguns sentimentos, com algumas atitudes, e nós precisamos avançar. Meu irmão, eu tenho um sonho, tenho um desejo para a Comunhão Cristã Aba de Maringá. Eu passei essa última semana, hoje é domingo, os últimos 8 dias, conversando com alguns irmãos em algumas reuniões de grupo ou alguns lugares que eu passei, que eu tive contato com alguns irmãos, e eu fiz essa pergunta para alguns irmãos: qual sonho você tem para a sua vida e qual sonho você tem para a Comunhão Cristã Aba aqui em Maringá? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, recebi respostas diversas, algumas até curiosas, mas recebi várias respostas. Eu não falei para nenhuma das pessoas qual o meu sonho, eu não falei para ninguém, mas uma coisa eu digo para você aqui: eu quero ver esta igreja sendo relevante de tal maneira que alcance vidas e pessoas sejam salvas. Esse é o meu maior desejo. Mas não existe como, não existe forma de fazer isso se eu estiver envolvido com tantas coisas que me preocupam, que tiram o meu foco. E aí aquilo no que eu estou envolvido, aquilo que eu estou fazendo, precisa ter uma direção: compartilhar o amor de Cristo com as pessoas que estão próximas a mim. Também não adianta a gente sair por aí falando de Jesus, trazendo pessoas para a igreja, se nós não tivermos uma estrutura para apoiá-las, para edificá-las, para trabalhar com elas. Mas nós vamos, e você pode anotar aí, os irmãos que anotam, às vezes no celular ou num caderninho, anote isso. A Comunhão Cristã Aba de Maringá vai avançar do ponto de vista da evangelização, do ponto de vista de, eu até usaria uma expressão que nós não usamos muito no meio da nossa igreja, de missões. E eu vejo missões, eu não vejo missões como, eu vejo, existe aquele pensamento, vou usar uma expressão, não se ofenda por favor, mais tradicional, de pegar recursos e investir e mandar alguém para um outro país. Esse é um modelo, é uma forma de fazer. Mas se eu ficar parado hoje à noite aqui, depois do culto, ficar aqui umas 2 horas, vai passar uma pessoa aqui na frente, sem roupa ou com mal vestido, descalço, sem comida. E às vezes a gente manda alguém, investe em recursos para mandar alguém para outro país, em outro continente, e deixamos de olhar uma pessoa que está passando na nossa frente. Muitas vezes nós fazemos isso, muitas. E nós precisamos nos mover como igreja, mas para isso exige uma atitude. Existem irmãos aqui que frequentam a igreja, estão aqui regularmente nos cultos, no domingo, que durante a semana investem 2, 3 dias, investem 10, 12, 14 horas da sua semana, indo em hospitais, visitando pessoas, orando por pessoas. Estão agindo e atuando do ponto de vista missionário, do ponto de vista de levar a Jesus para as pessoas. Então, meu irmão, minha sugestão para você, e o texto que Deus falou com o meu coração ao ler a história de Abraão aqui em Gênesis 12,
se desprenda, se desenvolva, se desenrole daquilo que tem prendido você e que tem impedido você de fazer o que Deus te chamou para fazer. Quero ler ainda um outro texto aqui, Hebreus 12, 1, que tem uma relação com isso, com o que eu acabei de falar. Hebreus 12, verso 1. O autor aos Hebreus aqui, nós não sabemos exatamente quem é. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vou ler o 2 e o 3 também. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ser ignorado, e está assentado à destra de Deus, do trono de Deus. Verso 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor aqui está dizendo o seguinte: irmão, olhe ao seu redor, existe uma nuvem de testemunhas ao seu redor. Se desembarace daquilo que está amarrando as suas pernas, seus braços, está prendendo você. Se desembarace disso. E ao se desembaraçar disso, corra para cumprir um propósito, corra para atingir um objetivo, para atingir uma meta, corra para buscar algo que Deus tem para a sua vida. E aí ele ainda faz uma referência muito forte, ele fala: olhe para Jesus, olhe o que Jesus fez. Jesus, apesar de ser Deus, ele abriu mão de tudo, ele não fez caso, ele não se importou com a ignomínia, com o fato de ser tido como um desprezado, mesmo sendo filho de Deus, e ele entregou a sua vida. E aí eu relaciono esse texto de Hebreus 12 com o texto que eu li de João 12, quando Jesus fala para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que a semente, como o grão de trigo que cai na terra, precisa morrer. E o autor aos Hebreus está falando a mesma coisa aqui, ele está dizendo assim: Jesus, ele entregou a sua vida, ele não se importou com o que ele estaria sofrendo, mas ele suportou a cruz, porque ele sabia que ele ia receber algo em troca muito mais poderoso. Então meu primeiro ponto aqui para você, que é se desenvolver, que você possa ter essa consciência de que é muito importante que você se envolva com aquilo que Deus tem colocado na sua vida. É muito importante que você se envolva com aquilo para o qual Deus chamou você. Se desprenda daquilo que está amarrando você, impedindo você de avançar. Meu segundo ponto: nós precisamos, depois de desprendidos, de desamarrados, de soltos aqui para avançar no reino de Deus, nós precisamos pensar da maneira como Deus pensa. Nós precisamos fazer uma mudança no nosso jeito de pensar. E quando eu falo de mudança no jeito de pensar, não existe outro texto melhor para exemplificar do que aquele que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, os versos 1 e 2. E o texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, esse é um texto que semanalmente eu penso um pouco nele. Às vezes eu olho para o meu dia a dia e falo: Deus, o que eu preciso fazer hoje para renovar o meu jeito de pensar, para que eu não enxergue as coisas conforme eu aprendi lá no meu passado, que foi ensinado por alguém que talvez não estivesse corretamente alinhado com o propósito, com a vontade de Deus. Eu preciso renovar o meu jeito de pensar e pensar como Jesus pensa. Então eu e você, nós precisamos renovar a nossa mente, mudar o pensar. Meu primeiro ponto, você que está anotando, é desenvolver. Você precisa se desenvolver das coisas que estão te prendendo. E você precisa, depois de se desenvolver, mudar o seu jeito de pensar, ter uma forma de pensar alinhada com o propósito e o desejo de Deus para a sua vida. Olha só o que diz 1 Coríntios 2,
os versos 15 e 16. Paulo escrevendo ali, ele diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando eu leio esse texto, ele me choca. Paulo, ele me deixa assustado com esse texto. Paulo, ele estava falando para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha uma carnalidade absurda. Aqueles homens, mulheres, eles eram lascívios. Eles se relacionavam entre si de uma maneira incorreta, de uma maneira impura. Mas era uma igreja. Mas era um local de adoração, de culto. E Paulo, ele escreve 2 cartas puxando a orelha deles, chamando muito a atenção deles, instruindo o quanto eles deveriam amadurecer. Nas cartas de Paulo aos Coríntios, nós entendemos que Paulo classifica o homem em 3 categorias. O homem natural, que é aquele que não conhece a Jesus, não conhece a Deus. Ele nasceu, nunca ouviu falar de Jesus, segue sua vida aí à vontade, sem conhecer o amor de Deus. Existe o homem que conhece a Cristo, mas ele toma uma decisão de permanecer vivendo como ele vivia antes de conhecer a Jesus. E a esse Paulo chama de carnal. Ele é cristão, mas ele tomou uma decisão e ele falou assim: não, o negócio é o seguinte, eu vou ficar aqui no rasinho mesmo, a água no meu joelho está bom. Eu não preciso ir fundo, eu não preciso me aprofundar. Eu vou ficar envolvido, enrolado, embaraçado com as coisas que eu sempre fiz na minha vida. Eu vou deixar isso aqui errado mesmo, mas eu vou ficar fazendo isso aqui, não tem problema. A esse homem Paulo chama de carnal. E aí existe o terceiro homem, a terceira expressão que Paulo usa, que é o homem espiritual. E aí Paulo, ele diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E aí ele faz uma expressão, ele relembra aqui um texto, e ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí ele fecha, ele diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Existe uma impressão, existe um caráter. Caráter, na verdade, é uma palavra usada do passado, quando se imprimia. Hoje nós usamos uma impressora laser, né? Você aperta o botão no computador e sai uma impressão ali de uma forma totalmente diferente. Mas o caráter está relacionado à palavra característica. Ela existe quando você imprime algo com pressão, com força. A prensa antiga, lá de Gutenberg, do século 14, 15, não me lembro, 1500 e alguma coisa, 1400 e alguma coisa, ela só podia imprimir porque ela apertava o papel. Ela pegava a tinta, o caractere, a letra, e espremia a tinta no papel. Caráter quer dizer uma impressão. Característica quer dizer as impressões que você tem. Quando Paulo fala isso aqui, nós temos a mente de Cristo, ele está dizendo assim: você tem o caráter, você tem o comportamento, você tem as atitudes de Cristo em você. Paulo está dizendo nesse sentido. Nós recebemos uma habilidade, uma capacidade de expressarmos o amor de Deus, o amor de Cristo para as outras pessoas através do que Cristo fez em nós. Eu não sei o quanto você está conseguindo entender o que eu estou te dizendo, se você está comigo ou não aqui nesse momento, na sua mente, no seu entendimento. Mas o que eu estou dizendo para você é: se desembarace das coisas que prendem você. Abra o seu coração, mude o seu jeito de pensar e deixe que Deus imprima em você o caráter de Cristo. Que Ele imprime em você uma maneira tão grande, que você, ao abrir os seus lábios, você expressa o amor de Cristo. Que você, ao compartilhar algo com alguém, você fala do amor de Cristo. Que ao ouvir alguém, dar atenção para alguém, dar tempo para alguém, você manifesta o amor de Cristo. Isso é o que nós precisamos fazer. Andar em águas profundas é você expressar o caráter de Cristo. E Paulo, ele diz que a igreja que tinha um ambiente totalmente perdido aos olhos humanos, ali ele fala: nós temos a mente de Cristo. Claro que ele chama a atenção, ele puxa a orelha, ele fala: olha, vocês precisam parar com a carnalidade, parar de viver uma vida carnal, deixe o pecado de lado, abandone o pecado.
Nós temos que ter essa percepção. A palavra precisa entrar em nós a tal ponto de nos lavar, de mudar a nossa mente e de nos afastar do pecado. Nós não concordamos que você permaneça em pecado, é claro que não, mas nós precisamos entender que o caráter de Cristo está impresso em nós, de tal maneira que nós podemos expressar esse amor a outras pessoas. E eu quero ir aqui para o meu último aspecto, o meu último ponto. João capítulo 15. Pulei alguns textos daqui, senão eu vou esticar demais o tempo. João 15, quero ler do verso 1 até o verso 8. Jesus está instruindo os seus discípulos e ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Não se veja, não se enxergue, não olhe para dentro de você mesmo como alguém sujo, como alguém impuro. A palavra de Deus limpa você, o sangue do Cordeiro limpa você. Ah, Ivo, mas eu ainda continuo, tenho uns pensamentos, tem umas coisas que eu falo, tem umas coisas que eu faço. Meu irmão, a sua velha natureza vai morrer, ela está morrendo. Se exponha à palavra, a palavra vai purificar e vai limpar você. Jesus, ele disse isso para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando eu vejo esse texto, vou fazer um parênteses aqui, e eu lembro que Pedro, um pouco depois que Jesus foi preso, ele negou a Jesus 3 vezes. Se Jesus sabia, e nós sabemos que Jesus sabia, que Pedro ia negá-lo, por que é que Jesus olhou para aquele homem e falou assim: você está limpo? Ele sabia disso. Meu irmão, não sei o que você vai fazer a hora que você chegar na sua casa hoje, como que você vai tratar a sua esposa, como você vai tratar os seus filhos, como você vai tratar o seu esposo, não sei o que você vai fazer amanhã, no seu trabalho, com as pessoas com quem você se relaciona, mas eu digo algo para você: você está limpo pela palavra. É a palavra de Cristo que limpa você, ela purifica você. Ah, Ivo, mas eu errei. Peça perdão, avance, não pare. Muitas e muitas pessoas, muitos e muitos cristãos, ao caírem, ao tropeçarem, ao errarem, ao cometerem algo algo que não é correto, abandonam a vida cristã, porque acham que se tornaram indignos diante de Deus. Muitos fazem isso. Meu irmão, não se concentre no erro. Olhe para aquilo que Cristo fez por você. E aí o texto continua dizendo, Jesus continua falando, verso de número 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E aí Jesus usa do verso 5 ao verso 8, eu quero dar ênfase aqui: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. O verso 7 diz assim: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meu irmão, se você quer ser um discípulo, você precisa ficar conectado à videira. Um ramo lá na sua ponta, lá na sua extremidade, em algum momento as folhas que estão presas nele vão secar. Elas vão, como se fosse, não é exatamente isso, elas vão como se elas enferrujassem. Elas vão definhar, elas vão morrer. Mas porque o ramo está preso no tronco, está preso no tronco principal. E a seiva, que é o sangue, que é a vida da árvore, de uma árvore, continua correndo ali. Aquela folhinha que seca, ela cai. Chega o outono, passa um tempinho, nasce uma nova folha. E ela brota uma nova folha, vira uma nova folhagem, faz uma nova folha.
O que Jesus está dizendo aqui, eu interpreto dessa maneira. É como se ele dissesse assim: eu sei que vocês vão cometer erros. Daqui a pouco Pedro vai me negar, daqui a pouco Judas vai me trair, daqui a pouco outra pessoa vai cometer um outro erro. Daqui a pouco vai existir um ser humano chamado Paulo, que vai matar muitos cristãos, mas ele vai estar conectado na videira. E por você estar conectado na videira, a seiva leva a vida em você. E os seus erros, eles vão ser colocados de lado. Você é perdoado, você está perdoado. E a vida frutifica e aparece em você, e brota em você. Agora, o que é que você não pode fazer? Você não pode se desconectar da videira. E infelizmente, esse processo de pandemia, todas essas histórias, tudo isso que aconteceu nesses últimos anos, e particularmente para nós, em algumas circunstâncias que nós como igreja vivenciamos, experimentamos, infelizmente muitos amados do nosso meio aqui deixaram de frequentar, deixaram de estar conosco como igreja. Você entende a importância que isso tem? Nós precisamos permanecer conectados à videira. Meu irmão, a igreja representa o corpo de Cristo. Hoje nós temos ceia. A ceia, quando você toma a ceia, você demonstra, você representa. Eu sei que é uma representação, mas você representa e fala: Jesus, eu estou conectado a Ti. Eu sou um contigo. Nós somos um. O Senhor está em mim, eu estou em Ti. Como o próprio Jesus falou aqui em João 15. Então eu quero terminar aqui, esse último tópico nós precisamos manifestar a mente de Cristo. E eu estou na videira, você está na videira. Meu irmão, essa mensagem eu pensei bastante a respeito dela. Talvez ela seja meio confusa assim, de certa maneira. Mas você precisa entender que para andar em águas profundas, você precisa se desenvolver. Se soltar, se desprender de algumas coisas. Algumas coisas que nos prendem são alguns conceitos. Muitas vezes nós somos ensinados que para estar na presença de Deus nós precisamos ir para um determinado lugar. Culturalmente nós somos ensinados assim. Culturalmente nós somos ensinados que para nós estarmos na presença de Deus, nós precisamos ir num lugar. Não, isso não é fato. Nós muitas vezes fomos ensinados de que a presença de Deus se manifesta em uma pessoa, através de uma determinada pessoa. Meu irmão, isso não é fato. A presença de Deus se manifesta em mim e em você, a partir do momento em que nós depositamos a nossa fé nele. E o poder de Deus está em nós. O que falta em nós, na maioria das vezes, é uma atitude, é a coragem de entender, de crer nisso, e dizer: Deus está na minha vida, Deus está em mim, a manifestação do seu poder está em mim. Eu sou a justiça de Deus para manifestá-la na face da terra. Muitas vezes nós não temos a coragem de fazer isso. E aí quando aparece alguém que tem a coragem de fazer isso, e começa a fazer, aí nós falamos: Deus está lá, vamos lá, nessa pessoa. Nós não entendemos o poder que Deus deposita nas nossas vidas. Nós não compreendemos a força que existe, o dunamis do Espírito Santo dentro de nós. Eu ouso dizer que muitas vezes nós desprezamos isso e atribuímos isso a outras pessoas e nos dirigimos atrás de outras pessoas, achando que lá nós vamos encontrar Deus. E o meu sentimento às vezes é que Deus está olhando assim e fala: corre, vai correr, poderia se manifestar aqui. É a nossa atitude que determina a manifestação do poder de Deus. Quando você está neste lugar e fecha os seus olhos e adora de todo o seu coração, é impossível que Deus não se manifeste, porque Ele tem prazer de estar conosco, porque Ele tem prazer de estar aqui, porque Ele quer se relacionar com você, porque Jesus Cristo morreu e entregou a vida dEle para tocar a sua vida. Mas você precisa crer nisso. Quando você está no seu trabalho, quando você está nas suas atividades, você tem que crer dessa mesma maneira, porque você vai manifestar o poder de Deus. Se desenvolva, se desenrole desse pensamento maldito de que Deus só se manifesta na vida do pastor. Tem alguma coisa ruim aqui na minha casa, eu preciso chamar o pastor para vir orar. Meu irmão, jogue isso fora. Tem um parente meu aqui, eu preciso chamar o pastor lá da igreja para vir aqui orar por ele,
para que aconteça alguma coisa. Jesus morreu por você, o Espírito Santo está em você, o poder de Deus está em você, a manifestação de Deus está em você, o poder de Deus está em você. Nós precisamos entender isso, precisamos agir dessa forma. E o último texto que eu quero ler, na verdade eu quero reler, João capítulo 12. João 12, os versos 23 a 25. Tinha lido ele no início, foi o primeiro texto que eu li. A palavra de Deus diz assim: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Meu irmão, se você entender que se desenvolver é como se você pegasse o trigo que você é, e você dissesse: Deus, eu vou morrer para ti. Se você entender que mudar a sua mente é você dizer para Deus: Deus, eu quero pegar os meus pensamentos, a minha forma de ver a vida, e quero deixar ela de lado, e quero seguir a sua forma de ver a vida. É a respeito disso que Jesus está falando aqui. E se você tiver a coragem de dizer: Jesus, eu quero abrir mão dos meus pensamentos, da minha mente, do meu jeito de pensar, de ver a vida, e quero ver a vida como o Senhor vê, quero ter a sua mente se manifestando em mim, se manifestando na minha vida. Quero ter a sua mente, a sua mentalidade. E aí, mais do que a mentalidade, eu quero ter o seu caráter, a sua característica. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo Jesus. Não porque você é perfeito, porque você faz isso tudo certinho, não. Porque você expressa o amor, porque você expressa uma entrega que Jesus Cristo fez. E é o que nós vamos celebrar hoje aqui com a ceia. Jesus se entregou por nós, para que nós pudéssemos nos entregar por Ele. Quando você fizer isso, quando você entender que o grão de trigo precisa cair na terra, Jesus falou a respeito dele, para gerar salvação. Mas existe muito trigo na nossa mente, existe muito trigo nas nossas vontades, existe muito trigo nos nossos desejos, e nós precisamos pegar esse trigo e colocar no solo, deixar que ele morra, para que ele brote e gere vida em outras pessoas. Quando você abrir mão de querer fazer as coisas por você, para você, e olhar para fazer para o outro, abrir mão do seu tempo para abençoar vidas, eu tenho certeza, é impossível que Deus não se manifeste na sua vida. É impossível que Ele não se levante e se mova a seu favor. E é o texto que eu li um pouco antes aqui, quando Jesus diz que nós, estando conectados nele, sendo limpos pela seiva dele, pelo sangue dele, nós podemos pedir o que for, que nós seremos atendidos.